fazer isso tão somente. Juízes, mantenha aberto o livro no primeiro capítulo. Uma vez as crianças saindo, já podemos nos centrar aqui. Algumas informações importantes para que nós possamos, no decorrer do livro, compreendermos o que cada parte do livro significa. Isso é muito importante. Nenhum capítulo está isolado do livro e nenhum livro está isolado das Escrituras. Quando olhamos para a Bíblia de uma perspectiva completa, nós sabemos que existe um plano redentivo de Deus, o plano de redenção. Há uma linha mestra que sai de Gênesis e vai até Apocalipse. E todos os livros vão convergir para que isso aconteça. Então eu quero tentar nos localizar, a partir de Juízes, dentro desse plano redentivo, ou pelo menos nos linkar nisso aí. Então algumas informações importantes a respeito do livro de Juízes. Então preste bem atenção. Deixa eu só esperar o pessoal chegar, que está chegando lá de trás. Obrigado, meus queridos, pela paciência de vocês. Enquanto eles chegam, se acomodam, eu deixo aqui uma observação. Possivelmente vamos ter que fazer 2 cultos, se não liberarem mais espaço. Então orem por isso. O pastor aí vai fazer uma avaliação aí, se já se torna viável fazer 2 cultos, para viabilizar aqueles que querem estar presencialmente, porque a nossa lista já está extrapolada, graças a Deus, né? Pois bem. Muito bem. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Juízes. Já quero dar meu mapinha. Meu mapa não é a gente se embrenhar em muitos detalhes do livro de Juízes, mas eu quero destacar os principais para que possamos fazer esse link no decorrer da exposição do livro de Juízes. Muito obrigado. Pois bem, eu creio que agora todos nós estamos aquietados. Irmãos, em que período nós estamos aqui? Período dos Juízes. Ele está entre o período das conquistas. Os irmãos sabem muito bem que Josué recebe o bastão de Moisés e ali se torna o período das conquistas, onde eles tinham que avançar para Canaã. E certamente Deus havia dito para expulsar os povos de Canaã, e por providência e propósito divino, certamente Deus planejou que Josué não expulsasse de todo aqueles povos pagãos, porque havia uma responsabilidade posterior dada de Deus para o seu povo, para que o povo expulsasse os demais povos que ficaram ali. Então nós estamos aqui num período de transição, transição de 2 períodos, a grande verdade é essa, de conquistas para juízes, e aí vai fazer sentido os desdobramentos, e também na transição para o período monárquico, o período da monarquia. Então, Juízes, o período inaugura essa transição de conquista para juízes, e passa de juízes para monarquia, que é onde vem o período dos reis. Isso é importante, muita gente faz confusão sobre reis. Reis vem onde? Em que momento histórico? Então não vem antes de Juízes, vem depois. Então nós vemos aqui um livro aonde passa de uma transição, de um período de vitória, de conquista, de sucesso, para um período de fracasso. E é muito importante você ficar com isso em mente, porque de um ápice da conquista das vitórias,
Aqui no período de Juízes nós vamos ver uma queda brusca, uma decadência espiritual, uma decadência em todas as áreas na vida do povo. Então o livro de Juízes visa mostrar para a sua primeira audiência e também desafiar o povo de Deus no decorrer da história e a sua igreja, da qual nós fazemos parte, a observar essa parte, porção das Escrituras e ver como o povo procedeu e nós não procedermos daquela perspectiva. E de pronto eu já deixo qual um dos propósitos pelos quais eu vou expor aqui nesse tempo, não determinado, o tempo fechado, mas o que abranger o livro todo. Um dos propósitos é nós olharmos para esse povo e não fazermos igualzinho o que esse povo fez. Porque as Escrituras estão aí exatamente para isso, para mostrar o que homens fizeram de correto e que valeu a pena, mas também mostrar aqueles que fizeram errado e não valeram a pena. E dentro do próprio livro de Juízes, nós encontraremos N pessoas, algumas bem-sucedidas, outras mais ou menos, outras bem-sucedidas. E vamos olhar para essas vidas. Basicamente faremos uma minissérie na vida de Sansão. É algo interessante porque o autor pega Sansão e investe uma boa porção da sua literatura para nos mostrar em evidência. Parece que ele abre aquela caixa, aquele link maior, aquela visão maior na vida de Sansão. Por quê? Nós veremos na vida de Sansão, na minissérie, dentro da série de estudos no livro de Juízes, que de fato Sansão é aquele personagem que ninguém tira o chapéu para ele. A gente vai ver o fracasso de Sansão em tudo quanto é canto na vida dele, área. Aí a pergunta é, e vou responder isso quando eu chegar lá: por que Sansão entra na galeria dos heróis da fé? Hebreus 11. Por que ele entra lá? Porque o autor de Hebreus colocou ele na galeria dos heróis da fé. Há uma resposta para isso. Mas a vida de Sansão foi fracassada em todas as áreas. Sansão é um protótipo, é uma figura do povo de Israel, em um primeiro momento, para mostrar que Israel quebrou todos os princípios, todas as leis que Deus estabelecera. A gente olha para a vida de Sansão e vai ver exatamente isso. Mas deixa isso para quando formos falar da vida de Sansão. Mas é importante mostrar a ideia do declínio e que Sansão é esse caixa alta que o Espírito Santo conduziu o autor para que pudesse nos abençoar, nos advertindo. Então vemos que abrange de Josué, pensando em personagens, passa por vários juízes e chega no profeta e juiz de transição, que os irmãos lembram muito bem, o famoso Samuel, que é algo muito importante ali, aquele que abrangeu os ofícios de profeta e juiz, e foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas no meio do povo de Deus. Basicamente esse período perpassou por 350 anos, não temos uma precisão exata aí, desculpa a redundância, não temos uma precisão, uma exatidão, mas em termos arredondados, foi em torno aí de 350 anos. Alguns tentam datar de 1380 a 1050, nós podemos entrar nisso posteriormente, mas não é o propósito aqui, tá ok? Aí entra no período da monarquia. O sistema de governo desse momento histórico, na verdade, boa parte do Antigo Testamento, era o sistema teocrático, onde Deus era o governo, Deus que governava soberanamente como rei. Então preste bem atenção nessa informação. Se é um sistema teocrático, então Deus é rei, Ele é o rei soberano sobre o seu povo. Então esse é um momento que vai se ressaltar muito essa questão. E aí nós vamos ver os dilemas do povo e os desvios também do povo no que tange a essa perspectiva desse governo teocrático, porque nós vamos depois entrar no governo da monarquia, monárquico. Isso é muito importante para nós compreendermos aqui. O sistema naquele momento era um sistema tribal.
de confederações, haviam as tribos. Não era algo tão unificado, era um sistema de tribos, as tribos de Israel. Isso é importante também, nós termos isso em mente, para nós compreendermos a dinâmica da vida do povo de Deus no período de Juízes. E então Josué morre. Isso começa o livro assim. Depois, veja o capítulo 1, versículo 1. Vou ler poucos versículos nesta noite, só mais para situar os irmãos. Aí nós chegamos no capítulo 1, versículo 1, que vamos expor nas porções das exposições bíblicas. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Porque havia uma porção que não tinha sido expulsa da terra de Canaã, e agora o povo sonda: quem vai primeiro, Senhor? E aí ele coloca aqui para nós, se você olhar os próximos versículos, a tribo de Judá e também a Simeão, né? Para irem na linha de frente, que nós estudaremos isso no decorrer das exposições. Meus irmãos, ele começa aqui dizendo que o povo estava buscando o direcionamento do Senhor para cumprir sua missão de equibá-lo, lançar para fora os povos pagãos ali da terra de Canaã. Mas os israelitas começaram bem depois da morte de Josué. E deixa só eu dividir rapidamente, mapear um pouco aqui o capítulo 1 de Juízes, de versículo 1 até o 2, capítulo 2, 5. Nós vamos ver essa entrada do povo para expulsar os demais povos e o fracasso parcial desse povo. No capítulo 2, versículo 5, até o capítulo 3, versículo 6, basicamente, o autor bíblico ele vai fazer um resumo para nós, ele vai dar de bandeja, e vamos fazer uma exposição macro, que nesse bloco de texto, o autor mostra para nós todo o período dos Juízes, como começa e como fracassa, em forma sucinta, uma sinopse, um preâmbulo, uma visão do todo. Capítulo 2, versículo 5 até o 3, 6, basicamente, ele vai fazer essa imagem, trazer essa imagem completa para nós, pintar o quadro todo. Aí depois o que é que ele faz? Uma vez que ele diz para onde ele queria ir, aonde ele queria chegar, então começa capítulo 3, 7 em diante, até o 16, basicamente. Aí ele vai mostrar essa dinâmica do que ele mostrou nos capítulos 2 até o 3, 6. E no final, capítulo 17, 16 alguma coisa, 17 até o 21, vai mostrar a decadência absoluta de Israel. E aí nós vemos todos os setores de Israel se corrompendo. Os irmãos lembram daquele estupro coletivo? Está em Juízes. Se eles começaram se unindo, veja aqui no capítulo 1, se unindo para expulsar, equibá-lo, lançar para fora os povos pagãos. No final do livro de Juízes, nós perceberemos que eles se unem para se autodestruírem. Isso é que dá o declínio espiritual. Isso traz tantos desafios práticos para nós como igreja. Como acaba o livro de Juízes? Guerra civil. Se no início eles estão expulsando os povos pagãos, parcialmente, ao final de Juízes, nós perceberemos que, inclusive, eles acabam quase com a tribo toda. Por conta dessa guerra civil, eles passam a brigar consigo mesmos. Isso é o resultado do declínio, do abandono da lei do Senhor. E a maneira que termina o livro de Juízes é muito triste. Capítulo 25, 21, versículo 25, se eu não me engano, se não me falha a memória, o último versículo, diz para nós que não havia rei em Israel e cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Deixa eu só chegar aqui para passar com exatidão
é 21, versículo 25, se não me falhe a memória. Perfeito. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Outra versão fala, cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Então veja que não havia rei. Então o livro vai mostrar isso, porque o povo rejeitou a teocracia, mas também abre a porta para o período monárquico, o período dos reis. Isso é importante perceber como começa esse livro e como ele termina. Mas voltando para a perspectiva do início do livro, para nós entendermos alguns detalhes, nós vamos perceber que eles parcialmente estavam buscando ao Senhor para cumprir o seu propósito. Só que nisso o povo se desvia. E em vez de ele influenciar as outras nações, Israel, o povo de Deus, é influenciado pelo paganismo. E o autor ele desenha isso com maestria, que nós colocaremos durante as exposições debaixo da graça do Senhor. Então o Israel, que era para ser aquela referência para outras nações, uma referência de bênção, uma referência de proclamação do sistema teocrático, agora Israel passa a ser um fracasso e motivo de chacota para outros povos. Israel, que era para ter o rei dos reis governando a si, Israel abandona o rei dos reis para querer outros reis. Lembra que o primeiro, pensando em transição, Israel não tinha rei, o autor prepara isso. E qual é o primeiro rei que eles pedem? E Deus dá. Porque eles queriam um rei. Eles não queriam Deus por rei. E Deus queria ser o rei soberano de Israel. Israel vira as costas para o seu rei. Era para Israel ter como referência o rei dos reis, sendo o seu rei para servir como modelo para os reinos das nações. Vocês lembram o que é que Israel faz? Em vez de ser modelo de um reino teocrático, Israel cobiça os reinos pagãos e diz: nós queremos um rei assim. Em vez de dizer para o mundo da sua época: o rei que vocês precisam é esse rei. Nós vamos entender o livro. Josué morre. Veja que começa agora com uma lacuna. Não tem mais um líder. Isso é muito importante aqui. Tem as tribos, mas não tem mais um líder. Moisés, meu servo, é morto. Josué assume. Josué, meu servo, é morto. Não vemos mais aqui um personagem. Começa com uma lacuna. E o autor ele quer trazer isso de propósito para nós. A questão é: se Josué morreu, quem vai preencher essa lacuna? Ele começa com suspense. Porque o natural era: morreu Moisés, assume Josué. Morreu Josué, assume reticência. Outra pessoa. Por mais que Israel esteja procurando o Senhor, sondar, consultar, falta-lhe um rei. Falta um líder para cumprir o seu papel de liderança. Todavia, mesmo com a ausência desse líder, Deus responde às tribos. Deus faz essa parceria e traz em destaque nos versículos 2 e 3, Judá e Simeão. Vão à linha de frente, assumam essas tribos. Porém, eu quero passar de forma sucinta e eu vou pedir paciência dos irmãos, porque eu expus Juízes, capítulo 1 aqui. Eu não vou mudar a mensagem. Eu vou ter que expor de novo para vocês. Então, pela segunda vez, vocês escutarão capítulo 1, a exposição. Mas eu quero pincelar rapidamente, mostrando o que o autor quer construir para nós. Judá e Simeão vão na linha de frente. Não vou ler o texto, mas você pode olhar no versículo 21 do capítulo 1, que Benjamim não expulsou totalmente os jebuseus. Foi parcialmente. No versículo 27, Manassés não expulsou os habitantes
pagãos ali. Asser também não expulsou os habitantes no versículo 31. Naftali não expulsou totalmente os habitantes pagãos que estavam ali nas suas respectivas geografias, mapeamentos que já fora pré-determinado pela liderança anterior. Percebe? Não expulsaram totalmente. E foi lá onde eu preguei para os irmãos, alguns meses atrás, que pequenas concessões ao pecado trazem grandes problemas. Não podemos abrir pequenas concessões. E vamos tratar, talvez eu vou dar uma outra roupagem para os irmãos, falar a mesma verdade de uma maneira diferente. Então o povo não fez o que Deus lhe pediu, aquela questão de meio termo que falamos hoje de manhã. Fizemos mais ou menos. Deus mandou a gente expulsar totalmente, a gente vai fazer parcialmente. E aí o autor diz, veja o que dá, abrir pequenas concessões. E o capítulo 2, ele traz para um ponto importante. Capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte, e o capítulo 2, meus irmãos, tem um diferencial aqui na estrutura. Não está em ordem necessariamente cronológica o livro de Juízes. E peço que os irmãos orem, porque é um desafio a gente localizar essas questões onde não se tem muita precisão em algumas áreas. Mas capítulo 2, versículo 1, veja que subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. E aqui nós chegamos num ponto crucial do que veremos no livro de Juízes. Deus se faz presente. Se tem a ausência de um líder pós-Josué, quem aparece para o povo? Sistema teocrático, Deus aparece. O que é que o povo deveria ter falado agora e feito? Uma vez que Deus está conosco, Senhor, reina sobre o nosso ser, reina sobre o nosso viver, reina sobre as nossas tribos, reina, Senhor. Boquim é um lugar de choro e lamento. Nós trabalharemos isso posteriormente. Então sai de Gilgal a Boquim. E ali ele diz, eu não invalidarei a minha aliança. Então parece que Deus já chega tranquilizando o coração do povo. Lembra que eu prometi para vocês que eu não vou invalidar a minha aliança, porque a minha aliança para com vocês é incondicional. Meus irmãos, como é precioso nós termos alianças na Bíblia incondicionais. Nós veremos algumas alianças aqui no decorrer do livro de Juízes, condicionais, amarradas em Deuteronômio capítulo 27, capítulo 28 e capítulo 29, aonde tem a aliança deuteronômica, que dizia o seguinte, obediência a Israel, bênção, desobediência, maldição. Fique tranquilo que essa aliança não é mais para nós, seria para Israel. Graças a Deus. Ainda tem gente que fica insistindo em ir lá para a aliança deuteronômica, mas ela só quer as bênçãos. Ela, no dia que ela desobedece, ela não quer as maldições. Interessante. Isso é para Israel, graças a Deus. E Deus fizeram uma aliança incondicional. E aí ele chega para Israel e diz isso. Veja, o capítulo 1 está dizendo para nós que o povo não expulsou de todos os povos pagãos. E Deus faz uma visita. A narrativa é muito preciosa nesse sentido. Veja o versículo 2. Vós, porém, não fareis alianças com os moradores desta terra, antes destruireis os seus altares, contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isto que fizestes? Essa pergunta ecoa Gênesis. Adão, aonde você está? O que foi que você fez, Adão? Não está em ordem cronológica. Ele orientou isso anteriormente. O que foi que vocês fizeram?
por conta do que vocês fizeram, veja, ele chega dizendo que não vai invalidar a sua aliança, ele continua. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e aos seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Boquim, lugar de choro e lamento. Isso aqui para nós, quando formos ver lá no capítulo 2 a exposição, vamos aprofundar isso aqui. Nós vamos perceber que por conta da desobediência do povo de Israel, constantemente nos seus ciclos de falhas, o povo geme, chora. De vez em quando tinha boquim na vida do povo de Israel. Estava bem, tinha tudo, Deus os livrava dos inimigos, aí eles se desviavam do caminho do Senhor, boquim neles. Choro e lamento. Aí eles clamavam, e por Deus não invalidar a sua aliança, se voltava para esse povo com graça e misericórdia, perdoava os seus pecados, trazia libertadores, juízes, trazia o povo de volta, tirava todos os carrapichos daquelas ovelhas, colocava no aprisco seguro, e aí quando o aprisco estava seguro, se ensoberbecia, levantava o seu nariz soberbo. Não queremos mais teocracia, queremos eucracia. Desculpa, não sei se existe essa palavra. Nós queremos mandar na nossa vida. E aí o autor de Juízes vai mostrar essas sucessivas quedas, ou esses ciclos de falhas constantes durante esse período de 350 anos. Meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso, gracioso, misericordioso, bondoso, está aqui junto do povo de Israel, e o povo, em vez de ir, em lugar de dar as mãos para o seu Deus, se sujeitar a esse governo, esse Senhor amoroso, gracioso, esse povo decide andar de mãos dadas com deuses falsos. Por conta disso, nós vemos Deus dizendo: vocês dormiram sem os seus inimigos, mas vocês vão acordar com os inimigos de vocês todo dia. Eu não tirarei ele da frente de vocês. Não tirarei. Vocês dormirão, acordarão, viverão com os inimigos que eu disse para vocês expulsar e vocês não fizeram. Meus irmãos, quando não fazemos o que Deus manda, inevitavelmente colheremos as consequências da nossa desobediência. Essa é uma das lições que nós tiraremos do período de Juízes. Se Deus mandou, façamos. Veja, e nós veremos isso no decorrer das exposições, que agora o povo, naquela ocasião, pagará um alto preço pela sua desobediência. Agora os povos pagãos eram laços para o povo de Israel. Os deuses pagãos eram laços. O que Deus está dizendo, em outras palavras, eu vou provar vocês. Se lá em Deuteronômio tem dizendo: Israel, eu te pus no deserto para ver o que estava dentro de ti, para te humilhar, para te provar. Agora Deus está provando o povo por meio de permissão de povos pagãos ali na região, na terra de Canaã. Deus provando. Meus irmãos, Deus está dizendo que não tiraria aqueles povos ali. Veja que o anjo do Senhor, os irmãos sabem, vamos trabalhar isso, que é o próprio Deus, aparece e esse povo chora. Esse povo chora porque se Deus está dizendo que Ele dá uma palavra, Ele não muda nesse contexto. Veja o versículo de 1 a 4. Quero destacar algumas verdades aqui no nosso andamento para algumas projeções finais. Nós vamos ver um Deus fiel à sua aliança
contrastando com o povo totalmente infiel à aliança do Senhor. Nós vamos ver durante a nossa caminhada no livro de Juízes que Deus demonstrava graça e misericórdia quando o povo clamava por socorro. É igualzinho como quando eu e você também clamamos por socorro. Deus, ele está atento ao clamor de socorro do seu povo. Mas é tão bom, essa possibilidade existe. Se nós fugirmos dos propósitos do Senhor e nos arrependermos, Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha rota, ele vai e muda. Mas é muito melhor quando nós vamos buscar o socorro do Senhor, para ele nos acudir, nos direcionar, nos dar sabedoria, nos guiar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É muito melhor. É muito melhor. Mas sim, caso eu, por alguma razão, me identifique com o período dos Juízes e diga, eu errei nisso aí. Qual é a rota? Arrependimento, choro, mudança. E Deus é misericordioso e gracioso sim para mudar história de povo, história de pessoas, história de famílias. Então nesse livro tenebroso da história do período de Israel aqui, nós veremos um Deus que está graciosamente estendendo o seu favor, a sua mão, socorrendo o tempo todo. Até parece que o povo está fazendo Deus de fantoche. A impressão que dá é essa. Nós vamos ficar indignados. Como é que o povo faz isso? Deus abençoa, prospera, aí ele cai, aí clama, Deus abençoa, prospera, sucessivas vezes. Por que Deus não dá um basta? Porque ele é fiel à sua aliança. Não é tão precioso? A gente olha à luz do Novo Testamento e a gente vê que Jesus sendo noivo, diante de tanto fracasso da noiva, né? Às vezes a noiva traindo o noivo, N vezes, ele sendo noivo, ele jamais deixará de lado a sua noiva. A gente aprende isso no Novo Testamento de uma maneira muito preciosa. Jesus sendo noivo da noiva, a noiva traindo Jesus, ele não a abandona. Ele vai casar com a noiva. 2 Coríntios fala da boda do Cordeiro, do tribunal de Cristo, a boda do Cordeiro. Nós vamos ver isso aí em escatologia. Ele vai casar conosco, apesar de nós. Isso é amor, misericórdia. É um baita de um contraste quando nós olhamos até para a igreja, Israel também como outro povo de Deus. Não é porque Israel merecia, é porque Deus graciosamente estendia o seu perdão, sua graça e misericórdia. Nós vamos ver isso. O caráter de um Deus fiel, um Deus imutável, um Deus gracioso, um Deus misericordioso. Meus irmãos, veja o processo. E aqui vamos ver alguns líderes, juízes. E Deus levanta esses juízes, os juízes você pode ver como libertador também. Eles eram escolhidos pelo próprio Deus. O povo clamava e Deus levantava esses juízes. Esses juízes recebiam capacidades muitas vezes sobrenaturais para lidar com as demandas ministeriais do seu povo. Um deles é o próprio Sansão, vocês lembram, né? De todo aquele enredo de Sansão, onde ele recebia força do próprio Espírito Santo de Deus, forças sobrenaturais para lidar com questões naturais, a ponto dele brincar com um leão, né? A ponto de ele, no final da sua vida, nós veremos, quando ele está no templo de Dagon, e a gente acha que o vitorioso ali é Sansão, nada disso. O foco daquela história lá não é Sansão, não. Sansão acaba humilhado. O foco da história é uma guerra entre Dagon e Yahweh. Ali a história é isso, a moral da história é Deus em foco. Mas veja que Deus reveste Sansão de poder sobrenatural. E ele empurra aquelas duas colunas, e os irmãos sabem da história, e nós chegaremos lá se assim Deus nos permitir. Homens cheios de capacitações vindas do alto. Geralmente esses juízes,
eles eram líderes, ou cumpriam um papel de líderes militares para libertar o povo de Deus da opressão do povo inimigo. E veremos algumas guerras, né? No contexto de Juízes, alguns enfrentamentos, porque o juiz naquele contexto tinha mais esse teor de guerra. Vamos ver aquela história de Baraque e Débora. Está em Juízes. Gente, permita-me antecipar um pouquinho. Aquela história de Baraque e Débora vai destruir, destronar o movimento feminista. Você sabia disso? Alguns pegam Débora para justificar o ministério pastoral feminino, está fora de rota, não tem nada a ver com o ministério pastoral feminino, ou para respaldar o movimento feminista. Nós perceberemos que Débora era uma mulher submissa, uma mulher que cumpria o seu papel de mulher. Só que nós interpretamos o texto, muitas vezes do jeito que nós queremos, desprovido do seu contexto, e dentro do contexto nós perceberemos que na realidade Débora, ela tem um papel fundamental, mas sempre cumprindo o seu papel. O final da história de Débora é muito interessante, porque Débora, ela dá um empurrãozinho em Baraque, e ela era tão uma mulher de Deus mesmo, nós veremos que ela era uma mulher de Deus. Ela chega um momento na história da narrativa que você não vê mais o nome de Débora, você vê o nome de Baraque. Muito interessante. Baraque assume a linha de frente. Por um momento de falta de discernimento, Baraque titubia, mas essa mulher, ela cumpriu o papel de auxiliadora. O texto revela isso para nós. Veremos isso se Jesus não voltar até lá. Muito precioso. Mais algumas informações básicas para nós. Quando nós olhamos em termos de estrutura, versículos 6 do capítulo 2 até o versículo 19, nós veremos um resumo de todo esse período de Juízes. E nós vamos ver nisso aí, se você pode olhar nos versículos 16 a 19, que suscitou o Senhor juízes. Eu quero destacar isso aqui. Deus suscita juízes. Com isso, Deus vai levantando juízes em cada momento da sua história. E o livro de Juízes, meus irmãos, retrata sobre um povo que não levava Deus a sério. E com isso, nós vamos perceber e trazer implicações sérias para a nossa vida, que olhamos a relação do povo de Deus com Deus, que era uma relação baseada em infidelidade, barganha e ao mesmo tempo rejeição. Era paradoxal a relação do povo de Israel para com o seu Deus. Parecia um povo bipolar. Impressionante. Abro aspas, uma hora amava a Deus e sujeitava-se intensamente, abro aspas, daqui a pouco se revoltava. Não dá para entender olhando a história. Parece que há uma bipolaridade na relação do povo para com Deus, e o povo oscilando o tempo todo, e Deus mantendo-se fiel, íntegro ao seu caráter imutável, à sua aliança incondicional. Deixa eu trazer uma implicação para mim e para você. Quantas vezes eu e você pecamos contra o nosso Deus? E Ele não nos abandona por conta disso. Quantas vezes eu e você pecamos contra o Senhor? E Ele não tira a minha salvação e a sua salvação. Porque senão nós já teríamos perdido há muito tempo. A nossa salvação não depende das nossas ações. Depende da obra de Cristo na cruz do Calvário. E se Ele prometeu a mim e a você, baseado na nova aliança, a salvação que há em Cristo, vida eterna, pode ficar tranquilo que Ele não vai tirar de você. A própria palavra vida eterna pressupõe vida eterna. Deus não vai se levantar amanhã chateado contigo e dizer, olha, eu estou tirando a vida eterna de você. Quem dá é Deus e Ele não tira. João capítulo 10, ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Israel, por si só, já teria se perdido.
e Deus vai lá e arranca graciosamente das mãos dos inimigos, arranca do seu próprio coração enganoso e corrupto. E Deus tem um propósito. E permita-me, irmã Rita, fazer um link com a irmã, e para a irmã, mas é para todos nós. Israel, na história, continua em desobediência ao Senhor. Deus ainda tem um acerto de contas com Israel. Deus ainda tratará com Israel. Agora a igreja, mas Deus tratará com Israel. Um dia Ele vai reunir esse povo de vários lugares do mundo. Ele tem um tratamento específico. Enquanto nós estaremos lá no céu por 7 anos, deixa isso para a escatologia, né? Nas quartas-feiras. Mas Deus tratará com Israel. Israel está em desobediência. E Deus ama tanto Israel, que apesar da rejeição do Messias, Deus diz: eu te amo, Israel. Eu fiz uma aliança contigo. E eu jurei por mim mesmo. E se eu jurei por mim mesmo, quem vai te arrebatar das minhas mãos? Se foi Deus que nos deu salvação, quem nos arrebatará? Agora isso significa que o fato de eu estar seguro nas mãos de Deus, que eu vou andar com uma vida desenfreada? Não, pelo contrário. Se eu vejo a fidelidade, a graciosidade, a bondade desse Deus, o que é que eu tenho que fazer? Servi-lo mais, agradá-lo mais, me entregar mais a Ele. É o contrário, não é um raciocínio permissivo, é um raciocínio de consagração ao Senhor. É o contrário. É tão imensa a maravilhosa graça do Senhor, que ela nos constrange e deve nos levar a uma entrega absoluta. E esse povo está exatamente para mostrar que nós devemos fazer o contrário desse povo. Meus irmãos, esse povo só buscava, veja, a relação desse povo com Deus era baseada na infidelidade do povo, na barganha, na rejeição da pessoa de Deus. Eles só buscavam a Deus quando estavam em apuros. Seremos desafiados nessas áreas. Quando os opressores chegavam, eles voltavam para o Senhor, mas aí quando o Senhor abençoava, eles ignoravam. É tão doído quando você lida com pessoas assim, né? Já aconteceu contigo? Você está caminhando ali com a pessoa, dando toda a atenção, aí quando tudo está bem, ela te ignora. Era o que o povo estava fazendo com o Senhor. Deixa eu pintar mais amplamente. Nosso tempo foi para o espaço. Dos capítulos 3 a 7 até o 16:31, tem um padrão que você pode ler em casa 30 vezes o livro de Juízes. Eu fico até feliz, porque você vai estar com a mente muito mais permeada, encharcada com a palavra de Deus. Então, ao ler o livro de Juízes, capítulo 3 e 7 até o 16:31, você vai perceber um padrão. Observe lá, um ciclo de falha: desobediência, desespero, declínio. Desobediência, desespero, declínio. Desobediência, desespero, declínio. Desobediência, desespero, declínio. E aí você coloca entre esses ciclos aí, clamou ao Senhor. Desobediência, desespero, declínio, clamou ao Senhor. Nós vamos ver isso. E aí nós vamos ver isso nesses capítulos, nesse bloco maior. O povo fazia o que era mal, se esquecia do Senhor, adorava outros deuses. Veja o que acontecia. Deus mandava, enviava nações para oprimir o povo de Israel. Não era o diabo, era o próprio Deus. Ele que disse que não ia tirar as nações de diante de Israel. O que é que Deus fazia? Na hora do declínio, desprezo do Senhor, tá bom, eu vou permitir que aquele povo ali, oprima vocês. Era esse ciclo. Aí o povo clamava por socorro, Deus ouvia, livrava o seu povo. Deus levantava um líder libertador, já que o povo estava com o coração maleável, levantava um líder, acudia o seu povo e dizia: vou colocar liderança para vocês. Aí o povo opressor era derrotado,
e daqui a pouco o povo tinha paz, se desviava dos caminhos do Senhor. Olha o ciclo, constantemente. E a palavra-chave que nós encontramos aqui no livro é que não havia rei em Israel, conforme nós vimos no último versículo desse livro. Meus irmãos, fica evidente, à luz de tudo isso e muito mais, que no livro de Juízes, Deus estende sua graça a um povo rebelde e infiel. Que Deus graciosamente abençoa, vai em direção a pessoas injustas, a pessoas insubmissas, a pessoas ingratas. Deus constantemente nesse livro demonstrando isso. Fica evidente que o povo sempre precisou de um libertador, sempre precisou de um líder que fosse auxiliar. E a parte final, nós vemos realmente o declínio total do povo de Israel. Perguntas e considerações finais. Qual a importância, então, uma vez que Israel não é igreja, a igreja não é Israel, qual é a importância, então, do livro de Juízes para a igreja? Queria dar algumas razões, à luz do livro, porque é importante nós estudarmos. Primeiro, nós vamos lidar corretamente com o mundo à nossa volta. Nós estamos num mundo pagão, num mundo onde há um declínio moral, espiritual e tudo que você imaginar, onde os valores da família estão deteriorados, aonde tudo está ao avesso, o mundo está de cabeça para baixo. E olhando para Juízes, nós vamos perceber que também tem paralelos muito preciosos para nós. Nós vivemos num mundo onde o resultado é expulsar Deus do mundo. Um mundo que rejeita o Senhor. Nós vamos lidar com essas questões. Um mundo em decadência religiosa, moral. Um mundo que não tem submissão ao Senhor, mas que se rebela contra Deus. E só, diga-se de passagem, para a gente refletir um pouco sobre isso. No mundo onde se fala tanto sobre espiritualidade, não é que a palavra Deus é repulsada pelo mundo. Mas o mundo rejeita o rei. Ele não rejeita o nome de Deus. Porque eles dizem, só existe um Deus. Essa é a teoria do mundo. Parcialmente verdade. Mas se fala de Jesus no mundo. O nome Jesus é o rejeitado. Quando você fala de Deus, as pessoas, puxa, que legal. Eu também busco a Deus. Eu busco a Deus no monte, eu busco na religião, eu busco em qualquer lugar. Religarem. Mas quando você fala de Jesus, experimenta. Eu te desafio. Busca uma conversa com alguém falando sobre Deus. Fala a palavrinha-chave, espiritualidade. Você vai ganhar atenção. Aí no meio da conversa você fala, é verdade, Jesus morreu na cruz do Calvário, o rei. Há uma repulsa da nossa sociedade quanto ao rei. Mas sabe o que é mais danoso e desafiador ao mesmo tempo, ao olharmos para o livro de Juízes? É que nós vamos ver que essas marcas de uma rejeição, de uma rebeldia contra Deus, à luz do livro de Juízes, não aconteceu no mundo lá fora, aconteceu dentro do povo de Deus. Não é interessante? Como esse mundo chegou no meio do povo de Deus, e aqui nós podemos criar cercas de proteções para ter uma igreja santa que glorifique o nome de Deus. O mesmo erro que Israel correu e caiu, se amoldou à cultura da sua época, nós seremos desafiados a não nos amoldarmos à cultura da nossa época. Esse é o conclamor de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade do Senhor. E nós aprenderemos, para nós como igreja, que o mesmo Deus que libertava Israel e acudia Israel é o nosso mesmo Deus. O mesmo Deus que tinha fidelidade para com Israel também é o nosso próprio Deus. E o livro de Juízes termina com anarquia, sem liderança, sem rei. E nós aprenderemos sobre a importância, na história do povo de Deus, de lideranças. Os efeitos também, dependendo do estilo da liderança. Os efeitos positivos e negativos das lideranças, nós ouviremos sobre isso. E claro que nós, como igreja, temos que pensar, por exemplo, quero fazer entrelaçamentos aplicativos e implicativos para nós. Quanto a uma diaconia, nós temos 2 ofícios básicos da igreja. Temos pastor e diácono. Temos outras lideranças. Que tipo de liderança nós devemos ter? Qual é o padrão? Qual é o modelo? Nós podemos sim extrair do livro de Juízes o que podemos ter como liderança. Qual é o perfil? Qual é o modelo? Qual é o padrão? Nós podemos ver. E Deus levanta seus líderes por algumas razões que eu quero colocar aqui. Para esses líderes apontarem para o povo quem Deus é e a quem esse povo pertence. Esse é um dos propósitos. Deus levanta líderes para que eles estimulem, encorajem, confrontem ao povo de Deus a abandonarem os seus pecados, enquanto esse próprio líder também está abandonando os seus próprios pecados. A ele conclamar a igreja: povo de Deus, abandonemos os nossos pecados, que não vale a pena pecar. Os líderes escolhidos pelo Senhor são aqueles que vão abrir os olhos do povo de Deus quanto àqueles efeitos nocivos das suas escolhas, possíveis escolhas que vão culminar no desagrado ao plano, propósito e palavra do Senhor. É uma liderança que vai advertir a igreja quanto a uma sociedade consumista. Vamos entrar em assuntos práticos, por exemplo. São líderes que vão também advertir a igreja quanto a uma sociedade individualista, chamando o povo a viver como povo, viver unido, lutando juntos pela fé do Evangelho. Líderes que vão chamar a igreja, o povo de Deus, para contrapor com uma sociedade egocêntrica e viver uma vida uns aos outros. Eles vão advertir sobre não vivermos segundo a cultura desse mundo, chamando a palavra que renova a mente e os seus corações. A minha última frase é essa. Olhando para esse pano de fundo rápido que eu fiz com os irmãos.